Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Boa madrugada. Sim, boa madrugada. Você que está acessando essa videoaula de madrugada, né? Qualquer hora é hora de estudar. Não desista, né? Venha para o LACENEM. Bem, meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia, e hoje nós temos uma missão extremamente prazerosa, que é passar alguns conceitos extremamente importantes que vão lhe ajudar no Exame Nacional do Ensino Médio e também no vestibular estadual, se você estiver aí acessando e interessado, né, em alguma etapa de algum estadual, aí, né, estamos aqui para lhe ajudar. Bem, hoje nós temos aí, né, um assunto interessante, né? Para mim, os assuntos dentro da biologia são sempre interessantes, né? Mas você vai ver que ele é interessante. Mesmo para você que vai fazer, né, geografia, jornalismo, física, engenharia. Não preciso nem dizer que ainda vai ser interessante para quem vai fazer medicina, nutrição, fisioterapia, né? Mas tá mais ligado aqui, tá mais aqui para a gente. Olha só, hoje nós temos um assunto que é o sistema endócrino, tá certo? O sistema endócrino, né, faz parte do aparelho de comando. Lá atrás nós vimos que o organismo ele é feito de células que vão interagindo formando tecidos, que vão interagindo formando órgãos, os órgãos sistemas, os sistemas aparelhos. Na verdade, nós vamos hoje começar o aparelho, né, de comando do organismo, tá certo? Existem dois sistemas diretamente focados, diretamente centralizados nesse tipo de aparelho. Primeiro, o sistema endócrino, que nós vamos observar hoje. Segundo, o sistema nervoso, tá certo? Bem, Jorge, então qual é a função diretamente do sistema endócrino? Olha lá, meu amigo, eu digo aqui que o sistema endócrino, também denominado hormonal ou glandular, hormonal porque ele praticamente funciona produzindo hormônios, né? E glandular porque ele é composto por glândulas, tá legal? Atua em conjunto com o sistema nervoso, realizando a coordenação e integração entre os demais sistemas. Esse sistema é formado por glândulas endócrinas e glândulas mistas, que produzem hormônios. O lance é que quando nós falamos de glândulas, nós temos três tipos chaves de glândulas, de maneira bem simples nessa explicação. Temos as glândulas endócrinas, temos as glândulas exócrinas e temos as glândulas mistas. Quando nós falamos de glândulas endócrinas, olha o nome, endo, dentro, crinas, secreção. Significa o quê? Significa que secreta para dentro. Eu costumo falar, então, a maior parte dos livros falam assim, secreta para dentro do corpo. Né? Eu gosto muito de falar que as glândulas endócrinas secretam substâncias para o interior da corrente sanguínea. Pronto, tá legal? Então, nós temos lá como exemplo de glândulas exócrinas a hipófise, a tireoide, as paratireoides, glândulas que jogam, que secretam na corrente sanguínea o que produzem. Tá legal? Temos as glândulas exócrinas, que não participam desse sistema. Exofora, crina e secreção. Significa que secreta para fora, lança para fora da corrente sanguínea. Tá legal? E temos as glândulas mistas. O nome já diz, né? Ora funciona como endócrina, ora como exócrina. Existe aí o funcionamento das duas maneiras, tá certo? Então, hoje nós vamos observar algumas glândulas endócrinas, tá bom? É um conteúdo um pouquinho extenso, mas bastante interessante, tá? Então, olha lá. As glândulas, elas vão controlar, né, o organismo em conjunto com o sistema nervoso, através da produção de hormônios. E, Jorge, o que são hormônios? Olha lá, hormônios são substâncias químicas específicas de ação sistêmica que são produzidas por células especializadas, são lançadas na circulação e vão produzir efeitos específicos, indução ou inibição em um órgão específico do organismo. Gente, eu costumo falar que hormônio é mensageiro. Hormônio é equivalente a um e-mail, a uma mensagem, a um recado. Para quê? Para alteração de funcionamento. Eu querendo que um órgão funcione um pouco mais ou produza um pouco mais de uma substância,
eu mando um recado para ele. A gente faz um esqueminha, né? Que fica assim, ó. Um esqueminha que fica assim. Glândula endócrina, corrente sanguínea, órgão-alvo. Então, isso parece um osso. Não, não é um osso, tá? Aqui fica a glândula endócrina. A glândula endócrina, ela produz hormônios. Os hormônios são lançados na corrente sanguínea. Ó, e vão viajando. Mensagem. Para chegar onde? Para chegar num órgão-alvo. Olha lá, o órgão-alvo. No órgão-alvo existem células específicas. Nessas células existem conectores na sua parede, né? Existe um glicocálix ali que a gente chama específico, tá legal? E o que acontece? Ela conecta, esses hormônios conectam as células. E a partir daqui, né, dessa conexão, existe aí um tipo de reação. Então, observe aqui, ó, o esqueminha, né? Glândula endócrina, órgão-alvo. E quem vai levar, né, as informações da glândula endócrina para o órgão-alvo é a corrente sanguínea. Então, estou te mostrando aqui que a glândula endócrina vai produzir os hormônios serão lançados na corrente sanguínea, eles viajarão através do corpo, chegando num órgão específico. Por isso que um determinado hormônio não vai agir numa área em que não é cabível a ele. Por quê? Porque não existe, né, conectores específicos na membrana das células do órgão que não é o órgão-alvo. Então, eu te mostro aqui uma conexão, né, e nessa conexão existe a reação, ou estímulo ou inibição. Tá certo? Bem, demonstrado isso, nós podemos observar algumas glândulas. Ó, vamos apresentar as principais glândulas aí, né, do organismo, tá certo? Olha lá. Pineal. Na cabeça temos a pineal e a hipófise, né? Aqui a gente faz uma comparação, né, entre a mulher e o homem, tá legal? A tireoide, na base do pescoço, na região anterior. Atrás da tireoide existem 4 nódulos, que são chamados de paratireoides, tá legal? Entre os pulmões, estrutura chamada de mediastino, né? Aqui vai ser mediastino superior, nós temos o timo, temos as suprarrenais, glândulas que ficam sobre os rins, por isso chamadas suprarrenais, né? O pâncreas e aí as gônadas. As gônadas são glândulas diretamente ligadas à produção de hormônios, né, relacionados com funcionamento sexual, estrutura sexual, e também, né, glândulas responsáveis por produção de células, né, específicas, células reprodutivas, né, os gametas, né, no nosso caso aí, o homem, o espermatozoide, e a mulher, o óvulo, tá legal? Então nós temos aqui, ó, tá bom? Então nós temos aqui, né, as principais glândulas, rapidinho, revisando isso aí. Na cabeça, a pineal, a hipófise, a região anterior do pescoço na base, a tireoide, atrás da tireoide, grudado 4 nódulos, são as paratireoides, né? Entre os pulmões, no mediastino superior, nós temos o timo, né? Aliás, na maior parte das pessoas, o timo é um órgão vestigial, tá legal? Ao longo do desenvolvimento, ao longo aí da infância, adolescência, ele vai sumindo. E quando chega na fase adulta, só existem vestígios do timo, tá? Estão diretamente ligados a amadurecimento, a desenvolvimento de células de defesa, especificamente aí os linfócitos, tá certo? Sobre os rins, as suprarrenais, né? O pâncreas, né? E aí as gônadas, né? Nas mulheres, o ovário
e no homem os testículos. Tá legal? Tá bom? Então, é extremamente importante que você tenha em mente pelo menos algumas dessas glândulas, como hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas, ovário e testículo. São as principais glândulas cobradas em prova. Tá bom? Vamos observar minuciosamente essas glândulas, que são bastante importantes aí para o nosso objetivo. Tá? Nós falamos que as glândulas, né, elas funcionam num sistema de feedback, tá legal? Ou retroalimentação. Eu estou com um exemplo bem simples de feedback, né, para você começar a nossa análise. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água funciona, né, com um tipo de sistema de retroalimentação. Eu dou como exemplo uma descarga, né, uma caixa d'água de descarga, aquelas que ficam sobre o vaso, tá certo? Bastante comum, né, de repente você tem uma em casa, né? Quando você quer dar descarga, o que você faz? Você ou puxa uma cordinha ou aperta um botãozinho, né, para dar descarga. O que vai acontecer? Né, vai abrir, né, vai ser destampado, né, uma saída de água e a água acaba indo embora para o vaso. Automaticamente, o que acontece? O nível da água vai descendo e conforme o nível da água vai descendo, ali existe uma boia. E a boia também o quê? Ela desce. Mas quando a boia desce, existe um cano diretamente ligado à boia. E nesse cano vai começar o quê? Vai começar a entrar água. Então, a boia desce, o cano proporciona a entrada de água. A água vai entrando e a própria entrada de água vai aumentando o nível da boia e vedando a entrada de água pelo cano. Isso é um sistema de feedback, tá certo? Você pode ver que diretamente, né, a entrada de água, né, inibe a entrada de água. Né? Existe um retorno de informação. Então, o excesso de água vai impedir a entrada de água. E o feedback é mais ou menos isso. A retroalimentação é mais ou menos isso. Vamos dar alguns exemplos e vamos dar uma lida aqui, ó. A maioria da secreção hormonal é regulada por um sistema de retroalimentação negativa. No corpo, a secreção de um hormônio específico é ativada e desativada por alterações fisiológicas específicas. Então, existe algum momento em que existe maior produção de hormônio e existe um momento que existe menor produção de hormônio. Tudo vai depender da necessidade, da demanda daquele hormônio, da concentração daquele hormônio no organismo. A retroalimentação negativa é o principal mecanismo por meio do qual o sistema endócrino mantém o controle do organismo, que eu coloco aqui, que é homeostasia, tá legal? A regularidade ali do metabolismo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Olha esse exemplo. Ó, ligado ao hipotálamo. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.